minhas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. O começo da igreja não foi fácil. Foi em meio a muitas tribulações, meia perseguição, medo, morte. Sabemos de tudo isso, o livro de Atos nos conta essa história, mas eu quero falar hoje de um personagem por nome Estevão. Em Atos capítulo 6, surgiu um pequeno problema. Problema entre as viúvas dos judeus, eles falam aqui dos hebreus, e as viúvas dos helenistas, porque elas estavam reclamando na distribuição diária de alimento. E os apóstolos, cheios do Espírito Santo, cheios de poder e de sabedoria que veio do Pai, disse para a comunidade, aquele rebanho que já estava começando a servir o Senhor: escolhei entre vós 7 homens, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, de boa reputação, e assim nós vamos encarregá-los na distribuição diária. Então a comunidade conhecia todos eles e escolheram. Esses homens receberam imposição de mãos, e parece que nessa imposição de mãos, parece não, quase com certeza, também receberam porção dobrada do Espírito Santo, onde eles podiam fazer sinais e prodígios igual aos apóstolos. E quando nós chegamos no versículo 8, destacou ou aparece aqui esse homem por nome Estevão. Fala que Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Rapidamente, os religiosos da época, enciumados, decidiram acusar Estevão. E disseram: esse homem não cansa de pregar contra o templo e contra os ensinos de Moisés. A situação era tão enraizada com a raiz da antiga aliança que eles não queriam deixar ela e entender os judeus. Os discípulos já sabiam isso, Mas os judeus não. Sabiam, mas não queriam deixar. Como muitos hoje agarram a lei, várias igrejas da antiga aliança, e não abre mão de jeito nenhum, porque interessa. Pois bem, quando nós chegamos no capítulo 7, encontramos esse trabalho que esse homem, por nome Estevão, cheio de graça e do Espírito Santo, começou e fez uma bela mensagem. Uma pregação que ele relata a antiga aliança inteira nesses versículos. E ele continua falando. Quando chega no versículo 53 do capítulo 7, aí ele fecha com chave de ouro a mensagem. Isso vai irritar, mas irritar de tamanha forma que eles não aguentaram. Fala assim: vós que recebestes a lei por ministério de anjos, não a guardastes. Vocês não guardaram, são extremamente religiosos, mas não procuraram servir a Deus segundo a lei que veio de Moisés para vocês. Vocês não guardaram. Nesse momento, parece que era tanto ódio. Imagina, você fala, pessoas religiosas, extremamente religiosas, pessoa que viveu a vida inteira, porque eram os líderes religiosos. Eles rilharam os dentes de tanto ódio, e a gente vê esse finalzinho, e aí acabaram apedrejando Estevão até a morte. E Estevão, nesse ponto aqui, a partir do versículo 54 ao 60, Estevão faz uma coisa que eu acho que seria difícil para você e para mim fazer. Quando Estevão estava de joelho, já quase dando os últimos suspiros da sua vida aqui na terra, ele levanta os olhos aos céus, vê a destra do Pai, o Cristo, o Salvador, e diz: Pai, perdoa-lhes estes pecados, ou por esse motivo. Não impute esse pecado a eles. O Senhor pode condená-los por outros pecados, mas esse eu já estou da minha parte perdoando. Quem fez isso? Jesus fez isso. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estevão repetiu isso. Olha estes versículos. Capítulo 7, versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele.
Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos, Ficaram, vamos dizer, não queremos saber disso. Unânimes, arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que no capítulo 9 começamos a perceber o seu trabalho quando ele encontra com Cristo, vai passar a ser o apóstolo Paulo, esse incansável homem de Deus, que sem detência saiu pregando o evangelho, não importando com morte, com perseguição, qualquer outra coisa. Ele entendeu bem o plano de Deus. Versículo 59. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebei o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, entregou o espírito a Deus, adormeceu. Olha que cena, muito triste, e ao mesmo tempo abre o nosso coração, o nosso entendimento, para a gente entender os planos para a salvação do homem que está acima de qualquer coisa. Que Deus nos abençoe e nos ajude a enxergar como Estevão estava enxergando, para vencermos as táticas do maligno, que não vem com 2 chifrinhos, com rabo, com pelo, é os homens religiosos que acabam atrapalhando o trabalho de Deus. Infelizmente, em nossos dias está cheio.